Olá, tudo bem? Eu sou Joana Dark Souza, eu sou coach especializada em organização pessoal e produtividade e eu tô vindo aqui para falar um pouco para vocês sobre como que o bom uso da organização ajuda a gente a se encontrar e com isso ter mais felicidade no seu trabalho. Então, primeiramente, né, antes da gente começar, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando para você agora. E para a gente poder começar o tema, deixa eu só rapidamente a gente alinhar aqui o que eu estou tratando como felicidade no trabalho. Tá, gente? Eu estou olhando aqui pro lado porque eu estou com a minha colinha, tá? Só por isso que eu dou uma olhadinha para cá, só para poder recapitular os pontos que eu vou trazer aqui para você, tá certo? Então, primeiramente, o que é felicidade no trabalho? Difícil isso, né? Às vezes, assim, se a gente for parar para pensar numa análise rápida, o que é ser feliz no trabalho para você? É a gente não ter problemas? Então, desculpe te decepcionar, porque se a felicidade for sinônimo de ausência de problemas, então não é isso. Não é isso. Até porque seria uma felicidade falsa, né? Porque a gente sabe sim que existem problemas, existem desafios, vamos chamar de desafios para ficar melhor? Existem desafios e eles existem para que sejam superados. Então, felicidade definitivamente não é a ausência de problemas e barra desafios. É você saber como lidar com eles sem perder o seu equilíbrio. Porque a gente não tem como mudar o que acontece à nossa volta, mas a gente tem sim como mudar a forma como nós agimos com o que acontece à nossa volta. Perceba que eu usei o verbo agir, eu não usei o verbo reagir. Sabe por quê? Porque quando eu reajo, eu estou sendo passivo. Eu estou deixando algo me atingir e eu estou reagindo àquilo. Agora, quando eu ajo, eu estou sendo ativo, eu estou sendo protagonista. Então, eu tenho aquela situação e eu vou encontrar a melhor forma de lidar com ela, ela não vai me afetar. É fácil fazer isso? Não. É simples? Não. Mas eu tô aqui exatamente para ajudar você a descobrir como fazer isso, tá certo? Então, primeiramente, felicidade no trabalho não é isso, tá? Uma vez me disseram isso, né? Foi minha primeira coach. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia exatamente aquilo que eu não queria mais. E aí, eu falei assim, então beleza, então vamos tirar na caixa. E depois a gente coloca na caixa. Então é o que eu tô fazendo agora, eu estou tirando. Então, felicidade não é isso. O que é felicidade no trabalho no meu conceito, tá? É você ter um trabalho alinhado com a sua missão. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é o seu propósito? Qual é o motivo que faz você se levantar, tomar banho e ir para o trabalho? Missão e propósito são coisas que andam de mãos dadas. A sua missão, o seu propósito, eles são maiores do que você. Porque é através deles que você vai fazer a diferença no mundo. E eu não estou falando necessariamente de fazer a diferença de algo, de uma forma grandiosa, como a gente conhece os missionários que existiram na humanidade. Não é disso que eu estou falando necessariamente. Tá certo? A gente pode fazer a diferença no mundo fazendo o nosso trabalho bem feito. Porque aquelas pessoas, aquelas vidas que passarem por nós serão transformadas. Isso já é uma grande coisa, né? Gandhi já disse, seja você a mudança que você quer no mundo. É isso, tá certo? Então a primeira coisa é você estar no seu trabalho alinhado com a sua missão e com o seu propósito, tá certo? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é você ter um trabalho que te realize. Só que para você, sabe por quê? Porque para você
trabalhar de forma realizada, você tem que conhecer a sua missão, o seu propósito. Para que você conheça a sua missão e o seu propósito, você tem que conhecer uma pessoa mega importante na sua vida. Você. Então, tudo começa com o seu autoconhecimento. É através do seu autoconhecimento que você vai ter clareza, e clareza é algo fundamental na sua missão e no seu propósito, no seu trabalho. A partir daí, você vai conseguir definir os seus objetivos. Você vai definir onde você quer chegar e como você quer chegar. Você vai estar alinhado com os seus valores. Aí sim, você vai poder planejar os seus objetivos. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? E aí, quando houver os desafios, você vai ter muito mais resiliência, muito mais foco, muito mais assertividade para conseguir lidar com as diferenças. E é exatamente essa clarificação feita através do seu autoconhecimento que é o papel, a função da organização pessoal. Porque na hora que você tiver esses elementos clarificados para você, mas eu garanto que você vai ser extremamente feliz no seu trabalho. Mesmo que hajam desafios, porque haverão. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas de onde esta criatura tirou isso? Eu vou te dizer. Da minha experiência. Da minha experiência pessoal mesmo. Antes de eu ser coach, eu fui jornalista. Na verdade, eu nem posso dizer que eu fui, né? Porque eu tenho um professor, né? Ainda tenho contato com ele, da época da faculdade, que ele falava pra gente uma coisa que era muito legal. Ele falava assim, olha, quando a gente é da comunicação, a gente pode até sair da comunicação, mas a comunicação nunca sai da gente. Então, eu hoje já não exerço mais a minha profissão de jornalista, mas eu fui muito feliz com ela. E eu tenho uma história interessante para contar sobre essa questão da felicidade. Veja só. Quando eu era nova, né? Agora eu não sou mais tão nova assim, mas quando eu estava começando a fazer vestibular e pensar, né, no que eu faria da minha vida, eu era nova, eu não tinha nem 18 anos, né? Que eu já me planejava uma certa antecedência, já sabia, né, que eu queria fazer jornalismo, então eu já começava a pesquisar, né, e tal. Na minha época eu fiz um teste vocacional que vinha numa revista, gente, isso é pré-histórico, que eu nem sei se ainda existe essa revista hoje em dia, que é o Guia do Estudante. E lá tinha um teste vocacional e eram N perguntas, né? Como que você se vê daqui a 5, 10, 15 anos? É porque eu não tenho mais essa revista, porque ela era de um amigo e aí ele me emprestou para que eu fizesse o teste e eu, sinceramente, eu não sei, não tenho esse registro mais. Mas se eu tivesse, eu iria confrontar, porque de lá para cá se passaram exatamente 20 anos. Ou quase isso, né? Eu fiz esse teste em 99, né? Então, você já fez uma continha rápida e já viu, né, que já não sou mais tão nova assim, né? Então, aí o que acontece? Eu fiz esse teste nessa revista e eu vi que eu queria ser jornalista, mas eu sempre tive esse chamado pelo jornalismo, sabe? Tinha um programa na TV que era um jornal, né? Então tinha os dois âncoras, tinha repórter. E eu me lembro que a lente da câmera era um olho e tinha um cílio enorme, piscava, né? Cara, a TV era sensacional. E aí, sim, eu sou cria do Castelo Rá-Tim-Bum também, adoro.
Se eu tiver disponibilidade, estiver passando, eu pego e assisto feliz. E já apresentei para minha filha também, só que ela ainda não entende, que ela é muito pequena. Bom, mas enfim, e aí eu via aquele programa e eu ficava mega encantada. E eu pensava comigo, quando eu crescer eu quero ser jornalista. E assim, eu fiz. Foi fácil? Não, não foi. Na minha família eu fui uma das poucas pessoas que se formou na minha época. Né? De lá pra cá outras pessoas também conseguiram se formar. Mas na minha família eu fui uma das primeiras que se formou. O pessoal da minha idade, né? E tal, eu e algumas primas e tal, a gente foi pioneiras nisso, o pessoal mais novinho, né? Que hoje em dia já não é mais tão novinho assim, né? Mas enfim, e aí eu fui muito feliz nessa profissão durante 10 anos. E sabe o que me motivava muito com o jornalismo? Era eu querer dar voz para as pessoas, porque eu sou do Rio, né? Não sei se você já percebeu, mas se você não percebeu ainda, eu sou do Rio, então eu tinha muita necessidade de ajudar as pessoas que são do subúrbio, né, a fazer a diferença, né? E aí eu fui para a parte de jornalismo cultural do subúrbio e fui muito feliz nisso durante 10 anos. Chegou um momento que eu já não estava mais tão feliz assim, porque já haviam situações que já não estavam mais tão congruentes com os meus valores. Sabe? Tinha algumas coisas que já não me agradavam mais. E aí foi aí quando eu comecei a querer mudar. E eu fui. Aí eu passei por um processo pessoal também, né? Eu tive uma perda do meu primeiro filho. E aí eu resolvi mudar. Foi o estalo que eu precisava, assim, né? Pra mudar. E aí mudei e me tornei coach. E hoje eu tô aqui falando pra vocês. E sou uma pessoa feliz no meu trabalho. E isso tudo, né? Por que eu tô te contando essa história toda? Para te mostrar que foi a partir do meu autoconhecimento que eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Porque na hora que você começa, você não para mais. Foi a partir do meu autoconhecimento que eu vi que eu já não estava mais feliz como jornalista. E foi doloroso, porque até eu admitir isso e realmente mudar não foi fácil não, porque eu ainda fiquei insistindo, porque eu era muito feliz, mesmo sem dinheiro, porque era difícil, né, porque eu trabalhava com cultura no subúrbio, com projetos que não tinham tanta verba assim, né, enfim, então às vezes você trabalhava hoje para receber só Deus sabe quando, né, e às vezes nem Deus sabia, e tem coisas que eu nem recebi, nem na época, que dirá hoje, né, enfim, então eu só tive um trabalho que eu realmente fui bem, assim, paga certinho, sabe? Naquela época. Mas enfim, mas eu trabalhava muito por amor, né? No bom sentido, né? Você trabalha por amor, então você acredita que você vai mudar o mundo e que vai ser tudo lindo e tudo maravilhoso. E aí, como na época eu não precisava me preocupar tanto com isso, porque eu ainda não tinha casado e tal, então era, digamos, confortável para mim estar naquela situação, né? Só que a vida muda, né? As responsabilidades aumentam, né? Então você vê que você não dá mais para continuar naquele pé ali em que eu tava. E foi graças ao meu autoconhecimento, graças ao meu reencontro, que foi quando eu passei por meu processo de coaching, que eu me redescobri. Né? E até hoje eu continuo me redescobrindo. Eu passei por esse processo em 2013? 13, exatamente, em 2013. E fui me redescobrindo. E aí fui descobrindo a minha missão. De lá pra cá, eu já fiz a minha missão, a ferramenta de missão dentro do coaching, tá? Só pra situar, se você nunca ouviu falar em coaching, existe uma ferramenta. O coaching é um processo que te leva, né? Um processo de autoconhecimento. Só uma janela rápida, se você nunca ouviu falar de coaching. Só não sabe exatamente como funciona o processo de coaching nessa área. Eu queria fazer uma transição, então eu não sabia pra onde eu ia. E aí eu fiz uma ferramenta de missão de lá pra cá. Eu já fiz da Tríade, fiz pelo menos mais 2 ou 3, e aí eu fui enxugando a minha missão. Né? Mas ela
se manteve na mesma essência, né? Eu fui enxugando a frase, né? Mas a essência é a mesma, isso que eu quero dizer. E aí eu fui vendo o quanto que isso foi mega importante para mim, porque foi a partir de eu descobrir que a minha missão, o meu propósito é ajudarem as pessoas a serem felizes consigo, que eu fui redesenhando, né, a minha trajetória como coach, né? E fui começando essa nova etapa da vida, que eu já estou aí no mercado como coach já tem 3 anos, que eu fiz a minha formação no final de 2015, né? Então já tem quase 3 anos que eu tô nessa essa bagagem. E é exatamente eu ter essa clareza da minha missão, do meu propósito, que faz com que eu consiga traçar os objetivos que eu quero hoje com o meu trabalho e ter resiliência, porque eu vou contar para vocês uma coisa. Tem situações que não são exatamente fáceis, não, tá? De propostas que às vezes eu recebo que não são exatamente aquelas que são as mais adequadas para minha necessidade, para minha demanda hoje de mãe, porque eu tenho 2 meninas pequenas de menos de 5 anos. Então, tem situações que a gente tem que pensar e repensar e pesa de novo, e aí a gente vai vendo como é que é e tal, né? Então, isso tudo só é possível para mim porque eu passei por esse processo de autoconhecimento. É por isso que eu tô dividindo um pouco da minha história com você. Minha história é mais longa do que essa, né? Mas eu só tô enxugando. E é por isso que eu posso dizer para você categoricamente o quanto que o autoconhecimento, ele te ajuda nisso. E aí, como é que a organização pessoal entra nessa parte? Por quê? Quando você se conhece, você sabe quem você é, o que você quer e o que você não quer mais. Com isso, você consegue saber na sua carreira, seja como for a estruturação da sua carreira atual, seja você esteja dentro de uma empresa, seja você como empreendedor, seja você alguém que está pensando em mudar, enfim. Mas na hora que você se conhece, você consegue enxergar, primeiramente, se você está bem ou não no momento que você está hoje. Porque se em algum momento você já teve alguma frustração no seu trabalho e você não se sentiu bem com ele, você no fundo, você sabe que você não está bem. E não tem como você estar infeliz no seu trabalho e estar bem nas outras coisas. A não ser que você seja uma pessoa que consiga muito bem delimitar esses espaços. Eu tenho um amigo que ele passou quase 15 anos da vida dele trabalhando no sistema bancário. E ele não gostava nem um pouco disso. E ele largou tudo e foi seguir a vocação dele e tá super feliz agora. Só que ele era uma pessoa assim, que ele conseguia separar, entendeu? Então não era exatamente um trabalho que ele gostasse, mas ele não deixava isso afetar o desempenho dele, o atendimento dele aos clientes, aos pares ali, percebe? Só que assim, não é todo mundo que é como meu amigo. A grande maioria de nós não é assim, né? Então a gente precisa saber, porque se... Eu vou fazer essa pergunta claramente para você. Você está feliz no seu trabalho hoje? Na sua carreira? Você sabe a resposta, eu sei que você sabe. E quando você começar a se organizar, isso tudo vai clarear para você. E como é que você vai se organizar? Você vai saber quem você é. Por que que você não está mais feliz? Por que que você começou tão bem, tão animado, e aí depois de algum momento você fala, não era exatamente isso que eu queria. É claro que tem situações que, né, você às vezes entra para uma função, te dizem né? Já aconteceu isso com uma conhecida minha, né? Assinaram a carteira dela, disseram para ela é contadora. Aí disseram na época assim, você vai fazer, acho que na época ela estava na faculdade ainda, você vai fazer A. Chegou na hora, ela fazia A, B, C, D e E. Só que ela recebia só para fazer A.
né? Claro que existe isso, né? Você entra para fazer uma coisa e você faz outras e você não recebe o que você está fazendo, né? E aí você fala, caramba, e agora? Né? E a depender da sua realidade, você não tem como sair dali, não tem o que fazer, não tem como fugir dali, porque né, a gente tem responsabilidades financeiras, principalmente, né? Então isso é uma situação, né? Agora, agora eu digo assim, quando você tá aparentemente, sabe quando você tem aquela vida perfeita? Que a pessoa fala assim, nossa, mas você tem a vida perfeita, você tem um trabalho que todo mundo queria, mas você sabe que você não tá bem. É isso que eu tô falando. Entendeu? Então, quando você se organiza, e eu não tô falando só de você organizar sua agenda, não. Se você me ouviu bem até aqui, quantas vezes eu falei a palavra agenda? Que organizar sua agenda assim, como eu costumo dizer, é a ponta do iceberg, entendeu? É o último passo. O que eu tô falando aqui é para você se conhecer, é para você saber quem você é. Por que que hoje, essa colocação que você tem, essa tarefa que você tem hoje, talvez não te deixe mais tão feliz como antes? Porque as suas prioridades mudaram? Pode ser. O que é prioritário para você hoje que não era naquela época? O que mudou na sua vida? O que mudou em você? O que está te afetando? Como que as coisas te afetam hoje que não afetavam naquela época que você começou? É disso que eu tô falando. Então, quando você se conhece, você consegue se organizar. Porque, como personal organizer, né? A gente tem essa habilitação, né? A gente faz a organização de espaço físico, né? Então, como a gente está aqui falando de trabalho, né? De carreira, então a gente faz uma organização corporativa. Então, a gente faz, né? Digamos, né? A triagem dos documentos. Então, você vê quanto... Daí, é claro que vai depender da área, né? Do nicho, né? Óbvio. Mas aí você vai ter que ver quanto tempo vale cada documento. Eu preciso guardar esse documento? Sim ou não? Por quê? Ah, eu preciso guardar, mas ele não precisa estar à mão. Então, para onde é que ele vai? Aí você vai, cataloga isso, faz pastas, né? E tal. Tem gente especializada em fazer isso, né? Que inclusive são arquivistas, né? Mas uma personal organizer não vai fazer esse nível de detalhe, não vai fazer um banco de dados, né? A não ser que ela tenha competência para isso, né? Mas em geral, não, né? A gente vai se focar a organizar aquele espaço físico ali para que ele fique confortável, funcional e útil para quem vai usar, né? E que ele tenha um sistema, né? Então, assim, você vai catalogar aqueles documentos, né? Então, contas, impostos, folha de pagamento, enfim, você vai, né? Fazer toda aquela catalogação e vai separar tudo, não vai? Quando você se organiza, você vai fazer essa catalogação só que com você. Entendeu? Você vai saber, peraí, o que meu trabalho hoje está afetando na minha vida? No meu papel. Se você tem filhos, no seu papel de pai ou mãe, no seu relacionamento, com os seus amigos, com a sua família, como é que isso está me afetando? Peraí. Eu tô bem? Não, eu tô falando isso pra você porque existem problemas sérios com isso, né? A gente tá aqui, eu não vou entrar nesse mérito porque não é exatamente a minha especializada, mas a gente já sabe que existe o Mornoa, você tem... Eu tive uma cliente, melhor dizendo, é porque ela é amiga, cliente, sabe? Quando a gente, né, a gente começou como amiga e ela veio se tornou minha cliente e a gente acabou se estreitando ainda mais a amizade, né? Então, por isso que eu fiquei meio assim pra falar do caso dela. Ela teve uma dor de cabeça tão forte que ela passou, acho que 5 dias a uma semana internada no CTI, sem que houvesse nenhuma causa física para aquela dor de cabeça. Você acredita nisso? E aí ela não tinha nada. Os médicos depois foram conversar com ela falou um pouco do trabalho dela e tal. E aí eu disse, mas você precisa de um tempo pra você, mas eu não tenho, tal, não sei o quê.
Porque além dela trabalhar no horário normal, né? Ela trabalhava na parte de remuneração. Então, além dela trabalhar no horário normal da empresa, ela pegava o notebook dela e levava para casa. Então, à noite, ao invés de ela ficar com o marido, ela é casada, mas ela não tem filhos. Aí, ela levava o notebook para casa e ficava trabalhando de casa. Então, a vida dela era basicamente o trabalho. Ela precisou tirar uma licença, acho que ela operou talvez vesícula, se eu não me engano. E ela ficou de repouso na casa dos pais em outra cidade, trabalhando por acesso remoto. Até que, durante o trabalho comigo, né? Porque ela chegou nesse momento em que ela tinha acabado de sair dessa internação. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E aí, que foi aparentemente de administração do tempo, só que não foi. A gente trabalhou muito essa questão do autoconhecimento. E aí, no meio, mais ou menos, do trabalho, ela viajou, tal, não sei o que, a gente deu uma pausa. E aí, quando ela voltou, ela me contou assim, Jo, que é assim, eu sou Joana, mas vira Jo, vira amiga, vira tudo, né? Aí ela chegou pra mim e falou assim, Jo, olha só, deixa eu te contar, pedi demissão. Como assim você pediu demissão? Ouviu? Pedi demissão. Agora eu vou mudar de área. Aí na época, né, pedi demissão, vou mudar de área. Já me matriculei num curso, vou passar um mês fora fazendo esse curso e já tenho um local para trabalhar. Porque ela fez um curso de estética animal para banho, tosa e tal. Então ela tem bichinhos, né? Então ela já tinha arrumado até um trabalho, já feito até um acordo com a veterinária dos cachorrinhos dela. Aí eu falei pra ela, então olha só, na boa, beijo e tchau, você não precisa mais de mim, né? E sabe como? Aí vem a importância da missão que a gente falou no começo. E você sabe como que ela teve esse estalo? Porque em uma reunião, ela não tinha um cargo de liderança, né? Ela fazia parte de uma equipe. E uma reunião, a gestora dela disse o seguinte, olha, a partir de semana que vem, a gente só vai ficar bem posicionado aqui na empresa aqueles cuja missão pessoal for a mesma que a da empresa. Aí sabe o que aconteceu com ela? Ela lembrou que a missão dela era fazer a diferença no mundo. Tá? Através de um trabalho que envolvesse a sociedade. Quando teve essa reunião, isso foi numa segunda-feira. Na terça ou na quarta ela passou mal, ela foi parar no psiquiatra, ela saiu de lá com uma receita de tarja preta. Porque ela teve uma crise de ansiedade, ela começou a ter taquicardia, ela passou mal, ela começou a chorar copiosamente e ela saiu dali direto para um consultório de um psiquiatra com uma prescrição de uma tarja preta e o médico pediu para ela voltar dali a 15 dias. Aí ela só ficou na empresa o tempo suficiente para que ela conseguisse acertar as contas dela e sair. E hoje, como eu falei, né, a gente continua sendo amiga, e hoje ela está realizada. Porque a paixão da vida dela são os animais. E sabe o que ela está fazendo? E foi muito legal que ela até me mandou outro dia. Ela está fazendo um projeto de castração de animais de rua. E aí eu botei pra ela, eu falei assim, lembra que você falou pra mim que você queria fazer a diferença no mundo? Olha aí. Entendeu? E isso foi por quê? Porque ela se conheceu. Ela passou a saber quem ela é. É claro que ela tem dificuldades hoje nesse novo negócio dela. Claro que ela tem. Ora bolas. Quem não tem dificuldade hoje? Em qualquer área da vida, né? A gente não tá isento de problemas, né? Mas você concorda comigo que quando você tem uma missão, um propósito muito forte, você consegue superar as dificuldades? Se você é pai e mãe, se você tem um sonho, por exemplo, de que o seu filho, quando crescer, vai fazer uma faculdade fora,
tudo que você puder economizar para realizar o seu sonho, você vai fazer. Você pode chorar. Você pode se desesperar. Mas você não vai desistir, porque o teu propósito é pagar a faculdade do seu filho lá fora. Então você vai começar a juntar dinheiro. Seu filho tem 5 anos, tá? Entendeu agora o que eu tô querendo dizer? É isso. Então, quando você consegue se organizar, você consegue se conhecer, você consegue superar as dificuldades e você consegue ser feliz pra caramba, porque você vai se sentir realizado. Ainda que você não tenha a situação financeira que você deseja, a estrutura que você deseja ter para o seu trabalho, mas você vai fazer o melhor que você puder com aquilo que você tem, sabe? Um grande exemplo disso são os professores, né? Os professores e os médicos. Se você tem a possibilidade de conhecer algum professor ou médico que realmente viva a profissão como uma missão, você vai entender do que eu estou falando, né? É você saber que aquele médico ele trabalha no hospital público porque ele fez concurso e tal, ele está lá de forma aguerrida e ele às vezes tem que fazer uma medicação sem ter uma agulha para dar uma injeção no paciente. Mas aquela medicação é venosa, tá? E aí você tem que dar um teu jeito de fazer, nem que você tenha que ir lá comprar, mas você vai dar o teu jeito e vai dar a injeção no seu paciente. É você ser professor e você ver um aluno com mau comportamento apanhando da mãe na sua frente. E você olhar e você ter pena, mas você saber que você não pode fazer nada por aquela criatura que não seja cumprir bem o seu papel. E que você tá ali dando o seu melhor para isso. Mas que, apesar disso, você não pode ir além, porque não te compete. Porque, né, a escola vai até um certo limite e o resto é com a família. Correto? Então, é disso que eu tô falando. Quando você tem essa missão, claro, quando você se organiza, você tem essa missão, você se conhece, você sabe, não, tô no lugar certo, fazendo o que eu amo e tal, fica tudo mais fácil. E eu também posso dizer isso pra você de cadeira, porque quando eu era jornalista, eu tinha essa missão, né? Eu tinha esse propósito de ajudar as pessoas a botarem a sua voz pra fora. E hoje o meu propósito é ajudar as pessoas a se conhecerem, a se empoderarem e a serem mais felizes, usando bem o seu tempo, mas o planejamento do tempo não é o meu principal foco, mas ajudando as pessoas a serem felizes com elas. Porque na hora que você for feliz com você, você vai trabalhar muito melhor. Qualquer trabalho para você vai ser o trabalho dos seus sonhos quando você estiver conectado com quem você é. E aí você vai conseguir ter clareza no que você quer. Você vai traçar as suas metas. Você vai traçar as suas estratégias. Só para reforçar, meta é o objetivo, né? É o que eu quero. E aí você vai detalhar o que você quer, quais os passos que você vai fazer para alcançar os resultados que você vai ter. A estratégia são exatamente a descrição desses passos. Você vai estabelecer indicadores para esses resultados. Então, por exemplo, se você quer ser promovido num prazo de 6 meses, você vai fazer lá um planejamento dos passos que você precisa alcançar para conseguir aquele cargo que você quer. E aí você vai fazer esse acompanhamento. Não, daqui a um mês eu preciso estar nesse patamar. E aí você vai subindo, não é isso? Mas percebe que para isso você precisa saber, é isso mesmo que você quer? Sabe aquele meu amigo que eu falei no começo? Ele teve várias oportunidades de ser promovido e se tornar gerente. Mas ele não quis. Porque ele tinha total clareza que a missão dele não era aquela. A missão dele era magistério. Inclusive, ele é o professor do exemplo que eu dei, tá? Que viu o garoto apanhando da mãe. Que tem um garoto com mau comportamento que apanha da mãe. Tá? Ele teve várias oportunidades de subir. Várias, inúmeras. Mas ele não quis. Porque a missão dele não era essa. Faz sentido pra você o que eu tô dizendo?
Então, você quer ser feliz no seu trabalho? Você quer ser realizado? Mesmo com pouco dinheiro, mesmo com dificuldade, mesmo com poucos clientes, mesmo recebendo de um mês e não recebendo no outro, se você empreende, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que às vezes você, a depender do seu negócio, você como empreendedor pode ter uma renda sazonal e aí você tem que saber administrar bem, tá certo? Mesmo com tudo isso, mesmo você às vezes tendo que fazer uma força de trabalho descomunal para poder dar conta de tudo que você precisa, embora eu não acredite nisso, eu acho que a gente tem que trabalhar sim, mas o trabalho é uma parte da nossa vida, ele não precisa consumir as outras. E aí é por isso que entra o planejamento. Mas de nada adianta você planejar bem seu tempo se você não tiver isso tudo antes. Para planejar o meu tempo, eu uso o método da tríade, que é bárbaro. Você divide o tempo em importante, urgente e circunstancial. E aí você consegue dividir as áreas que você, né, as tarefas, né, nessas 3 esferas, e aí você vai priorizando. E tá tudo certo. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é mostrar o como que você se conhecer, o como que você se organizar vai te ajudar a ser feliz. Porque de onde já vira essa felicidade? Da sensação de missão cumprida, porque eu realizei meu propósito. Porque eu estou feliz, porque eu estou bem comigo. Porque apesar das dificuldades que eu preciso superar, eu estou fazendo algo que me realiza. Algo que me deixa feliz, algo que me deixa satisfeito. E se com isso você tiver dinheiro também, você vai ficar no céu, porque o céu é o limite. Faz sentido para você? Então, antes de você procurar felicidade no seu trabalho, procure ela em você. Se conheça. Saiba quem você é, o que você quer. Se organiza. Olha para você. Vê as suas prioridades. Vê as áreas da sua vida que você precisa dar mais atenção. Sim, porque muitas das vezes você trabalha pra caramba e não consegue dar atenção às vezes pra sua família, pros seus amigos, nem pra você. E aí você trabalha pra caramba e você sente mal-estar. Ah, não, mas depois eu vejo isso. Aí quando você vê, você já teve um treco e aí, sabe? E não. Então, se você tá nessa pilha, para e volta. Muitas vezes é melhor você dar 2 passos pra trás pra dar um pra frente. E tá tudo certo. Tá bom? Bom, então essa foi minha contribuição aqui para você. Espero que eu tenha sido clara, que eu tenha me feito entender sobre a importância de você estar bem com você para que você seja feliz no seu trabalho. Isso em qualquer fase da sua vida profissional. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, tiver algum feedback, por favor, faça contato comigo, tá? O meu zap é o 21 97485 6452 e o meu e-mail é contato@organizeseutempo.com. E eu estou à disposição para os 10 primeiros que fizerem contato comigo por esses canais para dar uma sessão. Tá bom? Beijo e até a próxima!